Fala aí, pessoal! Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. E conforme nós sempre falamos aqui, às 7h07 da manhã nós iniciamos a nossa transmissão para que nós possamos contribuir, ajudar pessoas, na transformação de vidas, né? Quando é que uma pessoa ela passa por uma transformação? Quando primeiramente ela entende que ela necessita dessa transformação. Quando uma pessoa ela entende, ela compreende que o estado em que ela está não dá para prosseguir, não dá para continuar. Uma pessoa passa por uma transformação quando ela compreende que a maneira como ela está vivendo não está fazendo sentido para ela. Quando alguma coisa faz sentido, quando está tudo bem, então para a pessoa está totalmente normal, natural, né? Mas quando algo não faz sentido, quando algo a pessoa necessita, ela entende que ela precisa evoluir, ela precisa continuar evoluindo, né? Pessoa que pensa, é uma percepção, né? Pessoa que pensa que não precisa mais evoluir, então ela já está pronta para ir embora dessa terra, não é verdade? Para e pensa. Se a pessoa ela não evolui mais, ela não tem mais o que evoluir, então para ela já aprendeu tudo, né? Então já está fazendo hora extra. Agora, se a pessoa ela entende que a vida é um constante aprendizado, que a vida para ela é a oportunidade de evoluir, de crescer, de amadurecer em todo instante, então com certeza aqui é uma boa oportunidade para a gente crescermos juntos, né? Hoje, pessoal, gostaria de falar aqui com vocês a respeito, se você quiser até deixar perguntas aqui, fica à vontade, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre medo. Uma das coisas que, com certeza, repetidas vezes a gente vai trazer essa questão. E o medo, a gente percebe que tem sido uma das razões pelas quais as pessoas elas sofrem tanto, né? Por sentir o medo. Se você perceber, o medo para alguns é um assombro, né? E muito bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos aí. O medo, ao mesmo tempo que ele é um alerta, uma proteção para você, quando este exerce domínio sobre você, né? Quando esse sentimento que começa por uma captação de emoção, né? Ele exerce governo sobre você, então, claro, existem comportamentos decorrentes do medo que podem ser os mais diversos. Há pessoas que têm medo diversos, as chamadas fobias, e esses medos, eles podem ser classificados como desde um medo do escuro até um medo de altura, o medo de estar sozinho, o medo da pobreza, o medo de morrer, medo de insetos, né? Há uma diversidade, pessoal. Então, o que fazer com relação a isso, né? O que fazer com relação a isso? Eu vou ler uma metáfora. Vocês já sabem que eu gosto de metáfora, então eu vou ler uma metáfora aqui para vocês e para a gente poder perceber como que a gente pode utilizar esse conhecimento e colocar em prática para as nossas vidas, tá bom? Eu vou ler aqui. Essa metáfora chama-se o dinossauro. Dino era um dinossauro alegre e brincalhão. Tinha conquistado, por isso, o carinho de seus familiares e vizinhos. Passava o dia cantando e dançando e não parava de dar cambalhotas e saltos.
amava a natureza e tinha sempre muito cuidado para não fazer mal nem a um mosquito, apesar de seu enorme tamanho. Um dia, no entanto, pisou uma bonita florzinha e esta não tardou a morrer. Olha isso, pessoal. Então, uma tristeza apoderou-se do dinossauro, porque ele pisou nessa florzinha. Não consolava a ideia de que tinha sido sem querer, de que não tinha pisado a flor intencionalmente. Passaram-se os dias e Dino mostrava-se cada vez mais deprimido e inconsolável. Seus vizinhos, cheios de pena ao vê-lo naquele estado, decidiram procurar uma solução. Mas, por mais que pensassem, não encontravam nenhuma. Finalmente, um gafanhoto teve uma ideia que parecia bastante razoável. Se Dino tem tanto medo de esmagar as flores e os pequenos animais, que salte, de agora em diante, nas pontas dos dedos. Dessa forma, de agora em diante, nas pontas dos dedos. Dessa forma, não poderá causar estragos a ninguém, disse com um suspiro e um gesto de alívio. A sugestão do gafanhoto pareceu ser boa a todos, até mesmo a Dino, que, a partir de então, saltou e dançou sempre na ponta dos dedos. Sua tristeza desvaneceu-se e ele voltou a ser o feliz e amável dinossauro de sempre. Olha só que poderosa essa metáfora, pessoal. Essa é de uma autoria desconhecida, tá? Mas as metáforas, elas possuem justamente esse poder, né? Esse poder de comunicar uma ideia, comunicar um conceito, uma informação. Repare a vida de Dino. Dino era muito feliz, muito alegre, alguém brincalhão até mesmo, alguém que tinha uma vida muito tranquila e muito harmoniosa até mesmo com os demais amigos e parceiros aí de convivência. E estava tudo ótimo, tudo bem. Só que a estrutura do dinossauro, né, conforme aqui na descrição, a estrutura do dinossauro, ela pode ser muito grande, né, pode ser gigantesca. E aí, em razão dessa estrutura, sem que ele tivesse percebido, ele acabou pisando numa florzinha. Ele pisou nessa florzinha e essa flor veio a morrer. Depois disso, como se não bastasse, né, esse dinossauro começou a ter medo de se movimentar. Ele amava a natureza, ele amava tudo que estava à volta. Só que o fato de ele amar, ele começou justamente a não ter mais a alegria de continuar pela sensação que ele havia causado a alguém, o mal-estar que ele havia causado a alguém, né? Então a gente vê que isso acontece muitas vezes, trazendo isso, né, essa metáfora para os dias. Às vezes as pessoas, elas começam a ter medo de se relacionar, não pelo relacionamento, mas pelo que pode causar. As pessoas começam a sentir o medo. Eu vou trocar, tá? A palavra ter por sentir. Elas começam a sentir o medo de se aproximar, sentir o medo de tocar, sentir o medo de conviver, sentir o medo por algo que causou um profundo desconforto. E o medo, ele vem justamente como um alerta, um alerta inicialmente dizendo, olha,
cuidado para não acontecer de novo, né? Cuidado pela situação de perigo. Ótimo dia, Elisane, seja muito bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos, viu, pessoal? Quem eu não vi aqui ainda. Então, o medo, essa questão do sentir o medo está muito relacionado a uma situação posterior. Eu quero que você repare isso. A uma situação posterior a algum acontecimento ou uma previsão de algum acontecimento. No caso de Dino, sim, ele muito feliz, muito descontraído, muito alegre, muito brincalhão, ele tinha toda a boa convivência com todo mundo, ele carregava isso, e essa era a característica do Dino, e todo mundo sabia que ele era assim, ele amava a natureza, tinha sempre muito cuidado para não fazer mal nem a um mosquito. Olha, repare isso, ele tinha muito cuidado para não fazer mal a nenhum mosquito, apesar de seu enorme tamanho. Um dia, no entanto, pisou uma bonita florzinha. Pode acontecer, sabe? Pode acontecer em alguma ação, às vezes, alguma ação nossa, uma atitude, uma palavra, um gesto, pode causar alguma coisa. Gente, é inevitável. Não é todo mundo que vai gostar do que você fala. Não é todo mundo que vai gostar do que você diz, de como você diz. Não é todo mundo que vai simpatizar com você. Não é todo mundo que vai querer conviver com você. Não é todo mundo, sabe? Mas, repare o estado de Dino. Dino, ele convivia muito bem com ele mesmo. Quando você convive muito bem com você mesmo, quando você está bem com você mesmo, você reflete isso, porque você está fazendo uma boa comunicação com você. Você está alimentando bons pensamentos com você, né? Olha, até aí não há nenhuma sombra de medo. O único receio, vou usar essa palavra, o único receio de Dino era causar esse mal-estar, apesar da sua alegria, apesar do seu tamanho, apesar da sua estrutura, apesar das suas ações, né? Então, eu quero dizer para você que focar nas suas qualidades, nas suas atribuições positivas é muito bom e você deve conviver com isso. Mas não se permita, não deixe, por mais que passe o medo, por mais que o sentimento do medo, o receio, ele passe pelos seus pensamentos por um momento, não autorize, não permita que ele exerça governo sobre você. E como é que eu faço isso, Tadeu? Através da comunicação. Nós já temos falado, isso é justamente precursor na própria hipnose transformacional, que a comunicação, ela cria a sua realidade. E aí fica a grande pergunta, o que é que nós estamos comunicando frequentemente, olha isso, essa palavra, frequentemente, para os nossos pensamentos, através dos nossos próprios pensamentos. O que é que nós frequentemente estamos falando para nós mesmos? Enquanto estava tudo bem com o Dino, e ele estava muito feliz, alegre, apenas o receio passava de vez em quando por ele. Quando uma atitude, uma ação do Dino acabou ferindo e acabou, nesse caso, matando a flor, o Dino, ele mudou completamente a comunicação dele. Ele começou agora a se culpar. Ele começou agora a trazer para dentro de si uma outra comunicação. Ele já não estava mais falando sobre a sua alegria, não estava mais falando sobre que a vida é maravilhosa, que a vida é boa, que a vida pode ser muito incrível, mas agora a comunicação dele podia ser outra. Eu sou uma pessoa que firo pessoas, eu sou uma pessoa que machuco pessoas,
Eu sou uma pessoa que firo outras pessoas. Daqui a pouco, o dinossauro estava completamente isolado. Agora, ele não era um belo dinossauro, agora ele era um dinossauro selvagem. Um dinossauro que causaria pânico, medo, pavor. Você pode até ser um dinossauro, mas você não precisa viver num comportamento de um dinossauro, entende? Metaforicamente. Você pode ser uma pessoa muito feliz, muito mais feliz. Uma pessoa muito melhor, aperfeiçoada. Veja, o Dino aqui, ele é muito aperfeiçoado, né? Por ser um dinossauro, muito evoluído por ser um dinossauro. Não era a selvageria que tomava conta dele. Pelo contrário, uma sensibilidade tomava conta dele. A percepção da vida tomava conta dele. O zelo tomava conta dele. Os bons sentimentos tomavam conta dele, né? Quando você altera a comunicação, você altera a realidade. Ele alterou a comunicação. O que ele começou a fazer? Ele começou a dizer para ele mesmo que ele não poderia mais conviver. A tristeza se apoderou, né? Depois do acontecimento, a tristeza se apoderou do dinossauro. Ele nada consolava ele, né? A ideia de que tinha sido sem querer. E às vezes é assim, às vezes foi algo sem querer, sabe? E aí você fica aí se culpando, se cobrando. Tadeu, e se foi querendo? Olha, de verdade, outro princípio transformacional que quero compartilhar com você. Erre rápido e aprenda rápido. Tem pessoas que têm medo de errar. Vou falar para você. O medo de errar é paralisante. Porque você vai errar sempre. É uma bobagem. Pense. É uma bobagem. Você vai errar sempre. Você vai errar sempre. Eu preciso te dizer isso. Você vai errar todas as vezes. Todas as vezes que você fizer alguma coisa, vai acontecer algum erro. Nossa, Tadeu, Sejamos perceptivos. Quando você começou a andar, você teve muito mais erros. Você teve erros, só que você não pensava nisso. Você não se preocupava quantas vezes você errou e caiu. Você nem estava preocupado com isso, pelo contrário, o teu foco estava justamente em insistir, até que as suas perninhas ficaram fortes o suficiente para você ficar em pé. E aí você começou a deixar a sua mãe, o seu pai de cabelos em pé. Seu pai é muito feliz e a sua mãe de cabelo em pé, porque você começou a correr. Mas primeiro você teve que fortalecer as suas pernas para você começar a andar. E antes de começar a andar, você cometeu vários erros. Vários erros. Olha, alguns estudos apontam que cerca de mais de 1000 erros até você começar a andar. E você não sentia medo. Aliás, você era precavido ou precavida. Você se apoiava nas coisas. Você se apoiava, meio molengão ainda, molengona, e você se apoiava nas coisas. Né? Então, repare, perceba, estou te falando essas coisas para você começar a se perceber. Isso é autoconhecimento. Autoconhecimento é transformador. Comece a perceber as suas sensações. Pega essa história agora do Dino aqui. E aí, nada consolava o Dino, nada deixava o Dino tranquilo, nada, absolutamente nada. Né? Foi sem querer, de que não tinha pisado a flor intencionalmente. Existem coisas que você faz que não são necessariamente intencional. Né? E aí, o medo, muitas vezes, ele vem em razão até disso. Eu posso causar mal a pessoas. Não, quando você começou a comunicar a você estas questões e você começou a se comportar dessa forma, você começou a se causar o verdadeiro mal. Você começou a fazer isso com você.
Passaram-se os dias e o Dino mostrava-se cada vez mais deprimido e inconsolável. Ele começou a ter comportamentos decorrentes da comunicação que ele estava fazendo a ele mesmo. A comunicação, ela vai alterando o seu estado emocional. A comunicação que você tem com você, ela pode não ser verbal, ela pode ser simplesmente só nos pensamentos. E daqui a pouco você está fazendo a comunicação verbal. Eu não sirvo para estar numa situação assim, eu tenho medo de fazer mal, eu tenho medo de viver isso de novo, eu carrego medo de presenciar isso novamente. E se eu disser para você que o medo, num primeiro momento, ele é positivo? Como assim, Tadeu? Sim. O medo, ele deixa você num estado de alerta. Existe uma região no seu cérebro que é justamente a amígdala, bem na parte central do cérebro. São como se fossem duas amêndoas, tá? Uma de cada lado, bem na parte central. E ali ela funciona justamente como um alarme. Isso acontece tanto para a ansiedade e o que antecede a ansiedade, o medo. Você imagina se não houvesse o medo? Vou pegar uma coisa mais anterior, tá? Imagina, bem antigamente, há milênios atrás, imagina, a pessoa que vivia lá nas cavernas, vivia lá no meio das cavernas, né? Com a sua família, com o seu grupo, e aí de repente ele começa a andar no meio da mata, ele começa a andar no meio da selva, ele começa a andar ali no meio daquele estilo de vida que ele estava habituado, e aí vem um alerta, um tigre pisa no galho e ele ouve. Olha o alerta, um tigre pisou num galho seco. Imediatamente ele ouve a percepção cerebral. Ele só tem duas ações que ele pode fazer nesse momento. Ou ele vai para cima do tigre, ele assume uma coragem, se ele estivesse ali armado, né, com um tacape ou uma lança, ele poderia ir para cima e transformar aquele tigre numa refeição para todo mundo, ou ele simplesmente fugiria. Olha isso que poderoso. Então, a sensação do medo, a captação dessa emoção que gera essa condição do medo, ela serve justamente para proteger você de alguma forma, de alguma maneira. Para que você, a partir daí, tome uma decisão. No caso do Dino, ele começou a ficar deprimido. Há pessoas que começam, elas sentem, elas captam o medo num primeiro momento, elas começam a comunicar com ela mesma através daquele olhar, né? Através daquela crença, e a partir daí ela começa a se deprimir. Há aqueles que simplesmente não querem mais sair da caverna. Mas há aqueles que simplesmente começam a comunicar diferente. Peraí, eu tive o alerta, eu tive a sensação do medo, mas eu enfrentei o perigo. Eu identifiquei que aquele perigo, ele era totalmente dominável. Entende isso? Imagina só, quando você começou a sair pela rua, você era pequeno, você não atravessava a rua sozinho, né? A sua mãe, o seu pai segurava você, né, pela mão ali e atravessava a rua com você. E você nem entendia o porquê. Depois eles explicavam para você, olha, o carro está vindo. Tá vendo? O carro está vindo. Você precisa atravessar a rua, a avenida com segurança, com tranquilidade. E aí, você se apoiando nela, você atravessava.
Com o tempo, à medida que você foi amadurecendo a sua emoção. Olha isso que poderoso. Você foi amadurecendo os seus sentimentos, as suas percepções, as suas crenças. O que é crença? Crença é a visão que você tem do mundo. A visão que você tem do mundo é a crença que você tem. E essa crença, ela foi justamente utilizada para alimentar a sua comunicação. O que você tem comunicado para você mesmo é com base na sua visão de mundo, na sua percepção, nas crenças que você foi construindo. Né? Então, troca a crença por visão de mundo, fica bem melhor. Fica bem melhor para você perceber. E aí, depois de um tempo, aliás, você já não precisava mais ficar se apoiando no seu pai e na sua mãe para você atravessar a rua. Você já conseguia atravessar a rua sozinho. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos de vocês, quando foram atravessar a rua a primeira vez sozinhos, sabe como é que vocês atravessaram a rua? Eu vou dizer para vocês agora aqui. Vocês atravessaram a rua correndo. Você lembra disso ou não? Quem lembra, digita aí para mim, por favor. Eu me lembro que logo nas primeiras vezes que eu estava atravessando a rua sozinho, eu atravessava a rua correndo. Não sei se você teve essa experiência, não é possível. Não é possível. Eu atravessava a rua sozinho e quando atravessava as primeiras, eu atravessava correndo. Sabe por que isso? Porque você estava amadurecendo essa sua percepção fantástica. Olha isso. Só que as primeiras vezes você atravessava correndo. Né? Só que quando você atravessava com seu pai e com sua mãe, você não atravessava correndo. Você atravessava em segurança, né? Você ia andando. Mas depois, quando você começou a fazer sozinho, você atravessava correndo. Hoje não. Hoje você está tão amadurecido emocionalmente, que mesmo diante do perigo, o seu cérebro já é capaz de medir. Você olha o carro está vindo, você é capaz de medir. Peraí, ele está a uma determinada distância e imediatamente você parece um engenheiro calculando naquela hora. Seu cérebro parece um engenheiro naquela hora. Ele olha a distância do carro e a distância que você tem para atravessar. Ele calcula tão rapidamente e ele fala, dá para ir. Ou simplesmente o medo fala assim para você, não dá para ir agora. Percebe a importância do medo? Agora, eu falo uma coisa para você. E se você não sentisse o medo? Vou falar uma coisa para você. Seria uma catástrofe isso aqui. Você está entendendo? Ia ser um verdadeiro caos. Assim como o medo exacerbado é extremamente ruim, a falta do medo seria algo absurdo, seria catástrofe atrás de catástrofe. Você entende? Então, a partir do momento que você sente o medo, entenda, você capta porque está havendo a captação de algum perigo. Seja essa captação, olha isso, estou trazendo para você elucidação e consciência para que você comece a alterar a sua comunicação com você. O medo, ele pode estar sendo justamente um alerta que a tua a amígdala cerebral, está fazendo a observação, a captação de algum perigo iminente. E aí você pode fazer a verificação, peraí, realmente tem algum perigo? Não tem nenhum perigo. E aí nessa hora, como é que você controla isso? Uma das maneiras, eu vou trazer essa dica aqui para você. Você pode exercitar. O que acontece? Quando há esse disparo do medo, o teu cérebro está procurando razões, olha isso, ele está procurando razões para ele se apoiar, justificar aquele medo.
tá? A pessoa tem medo de escuro, aí ela ouve um barulho, é como se reforçasse aquele medo, entende? Olha isso. E muitas vezes não tem nada real, nenhuma situação de perigo real, só que a pessoa ela vai alimentando aquilo. Preste atenção. Estou colocando uma situação esporádica. Vou colocar um outro exemplo, já já. O que a pessoa ela precisa fazer nessa hora? Imediatamente e instintivamente você acaba fazendo isso. O seu cérebro te dá o comando, vou verificar se isso é real. Se está no escuro que não tem lâmpada, você vai dar um jeito de pegar alguma coisa para iluminar. Aí você percebe, peraí, não tem nada. Certo? Se tem uma lâmpada, imediatamente você já tem o comando, fica até no automático, você já vai procurar imediatamente a lâmpada e você acende e você percebe que está totalmente limpo, totalmente fora do perigo. A informação chega lá para a amígdala, chega lá para o cerne do teu cérebro e começa simplesmente a tranquilizar. Aí o comportamento, qual é o comportamento? A respiração ela vai ficando mais controlada, os batimentos cardíacos também diminuem, voltam à normalidade. Então, pessoal, essa é uma situação. Eu estou trazendo clareza para você, para que você possa ressignificar muitas coisas que você se depara. E até para você ensinar para as pessoas da sua casa, para você poder compartilhar, conversar. Outra coisa muito interessante. Vamos pegar um exemplo sobre empreendedorismo. Uma pessoa ela trabalha com vendas, né? A pessoa que trabalha com vendas, ela percebe, olha isso, ela não se dá conta da sensação do medo. Ela vai falar com o cliente e ela sente o medo do cliente. Na verdade, é isso que ela diz para ela mesma. Ela fala, não vou falar com fulano, não. Eu vou tomar não. Eu vou tomar não. A pessoa, ela um dia, em algum momento da vida dela, ela assimilou que o não, quem já passou numa sessão comigo sabe muito bem que o não, na verdade, não existe referência, né? A negação não tem uma referência. Se eu falo para você, não pense num elefante sentado num banquinho amarelo, se eu falo isso para você, você não me obedeceu. Você simplesmente pensou no elefante e no banquinho amarelo, né? O seu cérebro desconsiderou na hora a palavra não, porque o seu cérebro não tem referência da palavra não. Só que a negação, né? A negação ela tem uma conotação de rejeição. Ela tem uma conotação de rejeição e a rejeição ela causa deformação, tá? Uma deformação. E aí, para cada deformação, vamos colocar, para cada 9 deformações, surge uma boa informação, um bom elogio, né? Esse é um assunto que fica para outro momento, mas o que eu quero trazer para você, a pessoa chegou lá no cliente, aí ela já ouviu tantos nãos na vida dela, que ela já dispara lá no cérebro dela, dispara dizendo, olha, você vai tomar outro não. Vem aquela voz, né? Você vai tomar outro não e isso vai doer, né? Isso serve até para relacionamento. Estou falando da situação de vendas, mas isso também serve para relacionamentos, né? E aí você vai tomar outro não. Aí a pessoa, ela não se dá conta, para quem não conhece os princípios transformacionais, a pessoa vai se deixando levar pelo sentimento. Para a pessoa que já conhece os princípios transformacionais, ela sabe que a comunicação, ela cria a realidade. Então, ela entende, peraí, o que eu estou dizendo para mim mesmo? Eu estou dizendo para mim mesmo que ele vai dizer não. E se ele disser não?
qual seria o problema de ele dizer não para mim? Qual seria o problema de ele dizer não para mim? Porque a vida é assim. Você vai encontrar... Não é todo mundo que gira em torno de você, não é verdade? A vida é assim. Então o que você faz? Você sabe que alguém vai te dizer não, mas também você sabe que em algum momento alguém vai te dizer sim, não é verdade? Então não há razão, olha isso, você pode comunicar isso para você, não há razão para alimentar esse medo, porque na verdade o medo não é o medo do não, o medo é da sensação, até falei isso ontem no grupo, coloquei lá, que as pessoas elas não sentem o medo pelo medo, né? Muitas vezes elas sentem o medo do sofrimento. E quando você alimenta o medo do sofrimento, se você altera a comunicação, peraí, por que eu estou focando no sofrimento? Pensa o seguinte, tudo que você foca, tudo que você coloca a sua atenção, expande pelo menos 50 vezes mais. Se você focar no medo ou na sensação do medo, sabe o que vai acontecer? Ele vai ampliar 50 vezes mais o tamanho que realmente ele é. Isso se ele realmente é. Você está entendendo? Então, muitas vezes, a pessoa ela tá lá, vai falar com o cliente, ela está com medo, olha como que ela já fica, ela já abaixa o ombro, ela já fica meio cabisbaixa, o semblante também já meio caído, porque ela já está comunicando há muito tempo, já está dizendo para ela mesma, e nem vai dar muito certo, é melhor você fugir daqui, é melhor você ir embora daqui, é melhor, sabe o que é melhor? É melhor você ir para casa, porque isso não vai dar certo. Aí ela chega na empresa, e aí conseguiu, você efetivou o negócio lá? Rapaz, eu não consegui, não deu certo, o cliente nem deu atenção para mim, e olha, parecia que eu tinha até uma bola de cristal, parecia até que eu já sabia que ele ia fazer isso. É claro que você sabia, você já estava comunicando isso faz tempo para você. Você já estava alimentando esse pensamento em você faz tempo. E esse medo, esse foco desse medo estava conduzindo as suas ações. Percebe? Começou a fazer sentido? Para quem está fazendo sentido aí o que a gente está falando? Escreve aí para nós. Se está fazendo sentido para você. Muitas pessoas entram em estado de depressão, até mesmo de tristeza profunda, de crise existencial, porque começaram a alimentar o medo, esse medo indevido, né? Que deveria ser um protetor teu, só que agora está sendo um verdadeiro obsessor, um inimigo teu. Eu tenho uma notícia para dar para você, olha, não vai ser possível se libertar, ou seja, se livrar de todos os medos, mas eu quero ensinar aqui para você hoje, trazer essa consciência para você, que é possível você trazer a gestão desse medo, né? E esse segredo, que não é segredo, né? Pela ciência já foi descoberto, pela neurociência já foi entendido, como é que você lida com isso? Só que isso é muito mais antigo, muito mais antigo. Até a gente encontra referências na própria Bíblia falando a respeito disso. Mas antes de entrar nessa questão desse quesito, eu gostaria só de concluir essa reflexão também do Dino. O Dino, a questão do dinossauro, você vê que todos que estavam à volta dele tiveram a compreensão, né? Isso aqui é muito poderoso. O gafanhoto, né? O mais insignificante de todos, começou a comunicar diferente, né? E às vezes uma comunicação ela começa exatamente como um gafanhoto, ela começa pequenininha. Só que uma comunicação pequenininha ela pode incendiar e pode transformar completamente a sua realidade, tá? Uma fagulha, um gafanhotozinho, tá? Em relação ao dinossauro. Bom,
E aí a sugestão do gafanhoto pareceu ser boa a todos, né? Se o Dino tem tanto medo de esmagar as flores e os pequenos animais, que salte agora de hoje em diante, de agora em diante, na ponta dos dedos. Vai na ponta dos dedos. Vai com o tato, vai com a percepção. O que é a ponta dos dedos? Para quem já tem participado aqui das nossas lives, já sabe o que é. A ponta dos dedos é o tato. Todo o tato que você tem, o tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição, são os seus captadores de emoção. É o que você tem contato com o mundo, é o que você tem contato com o universo do lado de fora. E tudo que é captado pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pela audição, pela visão, você transforma numa emoção, e essa emoção ela pode se tornar um pensamento, ela pode se tornar um sentimento. Ela pode se tornar ou não. Você pode ter a captação de algo e simplesmente desconsiderar. Olha que poderoso isso. A sugestão do gafanhoto. Ô Dino, transforme agora, através dos seus dedos, né? De saltar na ponta dos dedos, transforme agora o seu mundo. Volte a ser aquela pessoa brincalhona, volte a ser aquela pessoa divertida, volte a ser aquela pessoa fantástica, maravilhosa que você sempre foi e continue a sua vida. Você não pode mudar fatos, mas você pode ressignificar através da interpretação. O medo não precisa mais dominar você. O medo faz parte da sua existência, faz parte da sua natureza e de alguma maneira você não precisa permitir que ele exerça domínio sobre as suas ações a partir de hoje. Mas a clareza traz numa nova interpretação e você pode ter atos e atitudes diferentes, comportamentos diferentes, tá bom? Então concluí essa parte do Dino. Mas como é que você pode fazer com que você tenha um tato diferente com você, né? Uma maneira diferente de você se comunicar com você. A comunicação ela cria a sua realidade. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo do contato com o cliente. Um exemplo, você está em contato com o cliente e você sentiu medo. Vamos dizer que não deu nada certo. Vou colocar esse exemplo aqui, não deu nada certo e aí o cliente falou não e você já sabia desse não, né? E você depois ficou se sentindo mal, porque você começou até mesmo a perceber que você estava falando, todas as vezes que você estava se comunicando com o cliente, você ouviu não. E você já estava meio que se acostumando com a situação. Vamos imaginar essa situação, tá? E aí você estava dizendo assim, poxa, a vida é assim. Olha o que você começou a falar para você. É assim mesmo. Nada dá certo. Toda vez que eu vou conversar com alguém, com um cliente, o cliente diz não. Agora você vai começar a ter clareza sobre isso. Você vai perceber que, peraí, ele falou não porque não há conexão com o que ele pensa e o produto que eu estou vendendo, ou o serviço que eu estou vendendo. Ele não entendeu o processo, ele não entendeu qual é a importância desse produto, ele não compreendeu. E está tudo bem. E aí você pode fazer o seguinte, lembra? Na ponta dos dedos, o gafanhoto falou, né? Agora eu quero fazer o papel do gafanhoto agora e dizer para você. Na ponta dos dedos, o que você vai fazer agora? Você vai puxar o ar onde você está aí, se for possível, né? Se você não estiver dirigindo, se você estiver em casa ou se você estiver no trabalho e é possível você fazer isso, você vai parecer meio maluco, mas não tem problema não. De repente chama os amigos aí para participarem com você. Então o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó, em você, na ponta dos dedos. Você vai fazer como se fosse um carinho aqui, ó. Você pode fazer no peito, tá vendo? Tá, isso é místico? Não tem nada místico. Acontece que você tem uma mente biológica e ela já está captando a informação. O que você está fazendo? Você está fazendo comunicação com você mesmo. E você está fazendo esse toque, simplesmente assim. Podia ser assim, olha só.
E não tem nada místico, tá, pessoal? E você começa a fazer assim. Olha isso. Olha que sensação quando você começa a fazer assim. O que você começa a sentir aí? Eu começo a sentir um bem-estar. Algumas memórias são ativadas em nós. Essas memórias de carinho, de cuidado, né? Você começa a fazer assim e você começa a puxar o ar para oxigenar o teu cérebro. E você solta o ar e você começa a dizer: o medo faz parte da minha existência. Você pode sentir e você pode falar isso. Você pode pensar nessa ideia do medo. O medo faz parte da minha existência. O medo, ele serve para me alertar. O medo, ele serve para que eu perceba os momentos, as situações e as circunstâncias da minha vida. Você pode dizer isso. O medo, ele não é o meu inimigo. Ele é o meu alerta. Você pode fazer isso, vai fazendo isso. Vai comunicando para você. Isso, aí você puxa o ar. Você solta o ar. Isso. Aí você simplesmente fala assim: eu agradeço a informação que o medo, por um momento, ele me trouxe. E você solta o ar. Aí, muito bem. Aí, o que você faz? Você vai comunicar para você mesmo, dizendo: eu me amo e eu me aceito. Eu me respeito e eu me perdoo. Me perdoo por não ter tido clareza na interpretação do medo. Eu me amo e eu me respeito por quem eu sou. E me agradeço. Eu me amo, me respeito por quem eu sou e me agradeço. Olha, puxo o ar, solto o ar. Você já está fazendo hipnose transformacional com você. Olha isso. Na ponta dos dedos, conforme a sugestão do gafanhoto. Isso, você alterou sua comunicação. Você puxa o ar mais uma vez e solta o ar. E você perceba você. Perceba como você se sente. Perceba como você sente em relação àquele medo. Pensa agora, tenta aí, tenta achar aquele medo que você estava sentindo. Aproveita esse momento do exercício e tenta localizar o medo. Tadeu, estou sentindo um pouquinho. Então, o que eu sugiro? Você pensa, como é que você faz? Você pensa no medo. O medo de qual circunstância foi, de qual momento foi, e você começa a fazer isso aqui. Você começa a fazer esse exercício, puxando o ar, soltando o ar e começando a alterar a sua comunicação. Não é simplesmente o que você fala, tá? E sim como você fala com você. E está tudo bem. Está tudo bem. Você transmite isso para a tua mente emocional, para a tua mente biológica, e você percebe que está tudo bem. Quem conseguiu aí fazer o exercício e pode dizer: Tadeu, consegui aqui, estou me sentindo muito bem. Quem conseguiu? Coloca aí, pode digitar um, só para eu saber aqui. Digita um, se você fez o exercício e fez sentido para você. Como é que você sentiu, hein? Eu estou curioso para saber. Depois deixa aí algum comentário no vídeo, tá? Se fizer sentido para você. Legal. Pessoal, esse é um primeiro exercício. Há uma série de exercícios, há uma gama de técnicas que a gente pode trabalhar com relação a isso. E isso serve para outras questões, tá? A gente vai trazendo, à medida que as lives vão decorrer dos dias, a gente vai trazendo outras explanações, outras aplicações. Ah, que legal, Sônia!
se sentiu segura, isso mesmo, isso é comunicação. Comunicação altera a realidade, isso é hipnose transformacional, pessoal. O objetivo aqui, em relação a outras técnicas terapêuticas, é justamente, o objetivo aqui não é entrar em estado de hipnose, porque você vive em estado de hipnose o tempo todo. Você sempre está no estado, você vive, a sua vida é um estado de hipnose, eu tenho que te dizer isso. Agora, você altera o estado de hipnose para aquilo que você quer, para aquilo que você almeja, para aquilo que você deseja, isso é maravilhoso, tá? Então, quando você faz isso, você começa a alterar completamente. E você começa a ir para um outro nível. Você começa a ir para o próximo nível da sua história, da sua existência. Você começa a ressignificar. As coisas começam a fazer sentido para você, né? Começam a ser transformadas na sua vida. De uma forma muito simples e totalmente prática, tá? Então, o objetivo aqui não é legal, Fátima, faz sim, vai ser muito legal. O objetivo aqui não é entrar no estado de hipnose. Não. O objetivo aqui é alterar o estado de hipnose para aquilo que você quer. É pensar no seu objetivo, né? E hoje aqui nós trabalhamos um pouquinho sobre a questão do medo, tá bom? Pessoal, eu quero pedir uma gentileza para você. Vai lá no meu link da bio, né? Ali nós temos o nosso canal no YouTube, né? Se inscreve lá no canal do YouTube, assiste lá, nós temos outros vídeos. Nós temos também o nosso... em outros momentos até vou falar sobre isso, tá, pessoal? Sobre medo de gravar vídeo, de gravar áudio. Tem várias pessoas que já passaram aí com a gente, que venceram esses medos, superaram esses medos, por simples demonstração de amor por si mesmo. Quando você demonstra amor por você mesmo, você altera a sua comunicação, você cria uma nova realidade. Mas vamos lá. Você acessa lá o link na minha bio, você vai encontrar o canal no YouTube, vai lá, assiste vídeos, compartilha com os amigos, se inscreve lá no canal, tá bom? Dá essa forcinha pra gente. Uma outra coisa que você pode fazer... que legal! Uma outra coisa que você pode fazer nós temos um livro chamado O Poder da Oração Está no Resultado. Esse livro é maravilhoso, é um livreto, tá, pessoal? Um livro de poucas páginas, você lê, porém o conteúdo é riquíssimo, é transformador, tá? E não tem nenhuma ligação com religião A, B ou C, e sim nós ensinamos dentro de uma base teológica profunda, dentro dos conceitos bíblicos, como fazer uma oração realmente eficaz, que transforma a maneira como você se sente, a maneira como você se vê até mesmo, e como você gostaria de vivenciar nesse mundo, tá? Então, dá uma olhada lá. É bem baratinho, tem um link lá, inclusive, você pega pelo Google Livros, o livro acho que custa R$ 3,24, R$ 3,25, alguma coisa assim. Manda de presente para alguém, semeia na vida de alguém, reforça. Vamos transformar, pessoal. Vamos compartilhar sementes de transformação. Pensa o seguinte, tudo que você planta, você colhe. Se você plantar milho, você colhe milho. Se você plantar feijão, você vai colher feijão. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar transformação, vou dizer uma coisa para você. Quem experimenta transformação é você. Então, semeie transformação, semeie abundância, semeie prosperidade, semeie alegria, semeie fé, semeie comunicação, boa comunicação e altere a realidade, a sua realidade e até a realidade de outras pessoas, tá bom? Deixa eu ver aqui que a Fátima falou, já é inscrita no canal. Legal, Fátima, gratidão. A Lucilene falou, eu sou uma delas que perdeu esse medo. Isso aí, Lucilene, jogou fora o medo, ressignificou, parabéns, sensacional. Então, pessoal, compartilha depois esse vídeo com o pessoal. Esse vídeo também vai subir para o YouTube, né? Não vou colocar corte nenhum, vou subir do jeito que tá, colocar uma musiquinha e olha lá e depois o pessoal poder assistir. Por quê? Pessoal, às vezes o pessoal fala assim, mas é muito tempo. Não é muito tempo. Vou dizer uma coisa para você, é pouco tempo. A única pessoa que você vai sempre passar a maior parte do tempo
é com você, ou pelo menos deveria ser você com você. E eu pergunto para você, quanto tempo você tem dedicado a você mesmo? Quanto tempo você investe em você? Quanto tempo você se dedica de atenção a você mesmo? Quanto de cuidado e demonstração de amor por você tem feito? Se você não tem feito isso, está na hora de você começar a fazer. Sabe por quê? Porque muitas vezes as carências, os medos, as sensações de rejeição é simplesmente porque você acabou se abandonando emocionalmente. Então não faça isso com você. Faça algo diferente por você. Comece a se abraçar mais, comece a ter prazer em estar com você mesmo. Tá bom? Que eu deixo esse abraço carinhoso, essa palavra carinhosa para você. Compartilhe com seus amigos, ajude pessoas e faça um mundo diferente, faça um dia diferente. Que você faça uma manhã diferente, uma tarde diferente, uma noite diferente. Mas faça você, tá bom? Pessoal, até mais. E amanhã, 7h07, a gente está de volta aqui. Beleza? Ó, lá também no link da bio tem o grupo de desenvolvimento pessoal. Entra lá, participa lá com a gente, tá bom? Um forte abraço e fui, pessoal! Bom cafezinho para vocês, hein?